E aí, investidor, se você só olhar a manchete do resultado da Sabesp desse trimestre, a primeira reação vai ser: nossa, lucro despencando 41%. Será que a empresa está indo mal? Calma, fica comigo nos próximos minutos, porque essa é uma daquelas vezes em que o número de cima e a realidade por trás dele contam duas histórias bem diferentes. E no final eu vou te mostrar exatamente onde está o verdadeiro motivo dessa queda. Porque, olha, não é o que você imagina. Vamos direto aos 4 números que resumem o segundo trimestre de 2026. O lucro por ação ajustado foi de 33 centavos, contra 57 centavos no mesmo trimestre do ano passado. Uma queda de 42%. Só que olha isso, a receita líquida cresceu quase 14%, chegando a 10 bilhões e 200 milhões de reais. O EBITDA ajustado praticamente ficou de lado, com queda de apenas 3,2%. E os investimentos da empresa subiram. Reparou no contraste? Receita subindo, investimento subindo e lucro afundando. Isso não é coincidência e não significa necessariamente que a operação piorou. Existe uma explicação específica, e agora vamos destrinchar isso passo a passo. Primeiro, vamos tirar a dúvida sobre a receita, porque aqui a notícia é boa. A receita líquida de saneamento ajustada, que é uma métrica mais limpa e sem os efeitos contábeis de construção, cresceu 6,7% na comparação anual. E de onde veio esse crescimento? Principalmente do reajuste tarifário, que ficou próximo de 10%. Ou seja, o poder de repasse de preços da Sabesp continua funcionando. Isso é muito importante para quem investe pensando em uma empresa com poder de precificação. O volume ajudou pouco, porque o clima ficou mais ameno e as pessoas consumiram menos água. O mix de clientes também puxou um pouco para baixo, principalmente porque mais pessoas passaram para a tarifa social. Mas, no fim das contas, o principal ponto continua positivo: os preços subiram. Isso mostra que a tese de reajuste regulatório continua de pé. Agora chegamos a um ponto em que muitos investidores acabam se assustando. Os custos subiram 24,5%. Parece descontrole, certo? Mas presta atenção nesse detalhe, porque é ele que muda o jogo. Uma boa parte desse aumento é efeito de base, e não necessariamente uma deterioração real da operação. As despesas gerais aumentaram quase 1000%. Só que existe um detalhe importante. No segundo trimestre de 2025, a empresa teve cerca de 200 milhões de reais em ganhos judiciais não recorrentes, que inflaram artificialmente o resultado daquele trimestre. Agora, sem esse ganho extraordinário, a comparação parece um desastre. Mas, na realidade, parte dessa diferença é simplesmente a régua voltando ao normal. Os custos que realmente merecem atenção são os recorrentes. Entre eles estão os serviços, por causa dos investimentos em atendimento ao cliente, e os materiais de tratamento, pressionados pela inflação dos insumos químicos. Esses, sim, precisam ser monitorados. Aqui temos outro ponto que pode enganar muita gente. A margem EBITDA reportada caiu de 43% para 38%. À primeira vista, parece grave. Só que a Sabesp, como concessionária em expansão, reconhece receita de construção relacionada às obras de universalização. Essa receita tem margem praticamente zero. Ela entra na conta e acaba diluindo a margem, sem necessariamente representar uma piora na operação principal. Quando olhamos o EBITDA ajustado, que remove essa distorção contábil, a queda foi de apenas 3,2%. Ou seja, a operação principal da Sabesp continua relativamente estável. O que mudou foi principalmente a forma como os números aparecem contabilmente, e não necessariamente a qualidade do negócio. E agora chegamos ao verdadeiro vilão do trimestre. Não é a receita, não é o EBITDA, é o resultado financeiro. A despesa financeira saiu de 118 milhões de reais no ano passado para aproximadamente 1 bilhão de reais neste trimestre. Um salto superior a 750%. E por que isso aconteceu? Porque a dívida líquida da companhia saltou de 23 bilhões para 34 bilhões de reais em 12 meses. Um aumento de 48%. A Sabesp está financiando um ciclo muito pesado de investimentos. São 20 bilhões de reais previstos somente para este ano, em boa parte financiados com dívida. E o custo desse dinheiro é justamente o que está pressionando o lucro. Então, não estamos falando simplesmente de uma empresa operando mal. Estamos falando de uma empresa pagando o preço de crescer rapidamente.
Juntando tudo, chegamos a um lucro líquido ajustado de 1 bilhão e 150 milhões de reais. Uma queda de 41,2%. O lucro por ação ficou em 33 centavos. Mas agora você já consegue montar essa conta sozinho. A receita cresceu, o EBITDA ficou relativamente estável. O resultado financeiro piorou fortemente por causa do aumento da dívida. E ainda tivemos uma base de comparação favorável no ano passado por causa de efeitos não recorrentes. A soma desses fatores explica por que o lucro caiu muito mais do que a operação principal sugere. E, apesar de tudo isso, existe um ponto que considero bastante revelador. A Sabesp não tirou o pé do acelerador. A empresa investiu 7 bilhões e 500 milhões de reais no semestre. Isso representa um aumento de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E a companhia manteve a meta de 20 bilhões de reais em investimentos para o ano inteiro. A maior parte desses recursos está sendo direcionada para saneamento e esgoto, justamente uma das áreas em que o Brasil ainda precisa avançar bastante na universalização. Isso mostra que a gestão está priorizando o crescimento de longo prazo, mesmo sabendo que esse movimento pode pressionar os resultados no curto prazo. É uma escolha, e o mercado vai cobrar essa escolha em algum momento. Agora, olhando para o balanço patrimonial, a Sabesp terminou o período com aproximadamente 119 bilhões e 600 milhões de reais em ativos. O patrimônio líquido ficou em 45 bilhões e 300 milhões. E a dívida total chegou a 51 bilhões e 700 milhões de reais. A relação entre dívida líquida e patrimônio líquido está em torno de 0,75 vezes. Ainda parece um nível administrável para uma concessionária com fluxo de caixa regulado. Mas existe um ponto que merece atenção. É a velocidade com que essa alavancagem está aumentando. Esse é um dos principais indicadores que eu vou acompanhar nos próximos trimestres. Agora vamos resumir os pontos positivos. Primeiro, o reajuste tarifário está sendo efetivamente repassado. Segundo, os investimentos continuam avançando sem hesitação. Terceiro, existem ganhos de eficiência no quadro de funcionários. E quarto, o EBITDA operacional, olhando além das distorções contábeis, continua relativamente resiliente. Mas também temos os pontos de atenção. A velocidade do aumento da alavancagem. A queda da margem reportada, que o mercado pode interpretar de maneira simplista. A distorção provocada pela comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E também a dependência do clima em relação ao consumo de água. Nenhum desses fatores, isoladamente, destrói a tese. Mas, juntos, merecem acompanhamento. E agora podemos voltar à pergunta do começo. Será que a Sabesp está indo mal porque o lucro caiu 41%? Na minha visão, não é tão simples assim. O segundo trimestre de 2026 não mostra simplesmente uma empresa deteriorando. Mostra uma empresa pagando a conta de um ciclo pesado de investimentos. O verdadeiro ponto de atenção está no aumento da dívida e, principalmente, no custo desse endividamento. A pergunta que fica para o próximo balanço é simples. Será que essa alavancagem vai começar a estabilizar ou continuará subindo? Essa resposta vai ser fundamental para definir se o lucro volta a crescer ou se continuará pressionado. Se esse tipo de análise te ajuda a enxergar além da manchete, deixa o like, comenta o que você achou do resultado da Sabesp e se inscreve aqui no canal. Porque no próximo balanço, a gente se vê de novo para destrinchar tudo juntos.